Querido, tudo bem com você? Aqui, Pastor Leandro Machado, para mais uma leitura do nosso projeto aqui, Bíblia em um ano. E aí, tá crescendo, tá aprendendo, tá evoluindo? Eu tenho certeza que sim. Cada verdade maravilhosa que Deus tem trazido ao nosso coração serve de alimento, né, de sustância para que a gente possa continuar firme e forte nessa caminhada. Então hoje nós vamos avançar aqui, nós estamos em Lucas, Gênesis e Salmos, tá bom? E nós vamos dar continuidade, lendo agora Lucas, capítulo de número 20, a partir do número 27. Quero já lembrar você que está chegando aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para você lembrar, porque todo dia tem um vídeo novo dessa leitura, tá bom? Então vamos lá, ó. Lucas capítulo 20, verso 27 diz assim, ó. Então vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos, que afirmavam não haver ressurreição dos mortos, e perguntaram: Mestre, Moisés nos deu uma lei segundo a qual, se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva e ter um filho que dará continuidade ao nome do seu irmão. Numa família havia 7 irmãos. O mais velho se casou, morreu sem deixar filhos. O segundo irmão se casou com a viúva, mas também morreu. Então o terceiro irmão se casou com ela. O mesmo aconteceu aos 7 irmãos que morreram sem deixar filhos. Por fim, a mulher também morreu. Diga-nos de quem ela será esposa na ressurreição? Afinal, os 7 se casaram com ela. Jesus então respondeu: o casamento é para as pessoas deste mundo, ou seja, não vai ter essa historinha aí de casamento lá no céu, né? E ele continua dizendo: mas na era futura, aqueles que forem considerados dignos de ser ressuscitados dos mortos, não se casarão nem se darão em casamento, e nunca mais morrerão. Nesse sentido, serão todos como anjos, são filhos de Deus e filhas da ressurreição. Agora, quanto a haver ressurreição dos mortos, o próprio Moisés provou isso quando escreveu a respeito da sarça. Ele se referiu ao Senhor como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Portanto, ele é o Deus dos vivos e não o Deus dos mortos, pois para ele todos vivem. Mestre e Senhor, disse bem. Comentaram alguns mestres da lei e ninguém mais teve coragem de lhe fazer perguntas. Então lembra, gente, casamento é algo que acontece aqui na terra, e por isso que você precisa aproveitar esse tempo aqui, tá bom? Até porque lá nós não vamos mais ter essa questão de filhos, de multiplicação, tá bom? Então acontece assim, ó, verso 41 ainda de Gênesis 20. Então Jesus lhe perguntou: por que se diz que o Cristo é filho de Deus, ou filho de Davi? Afinal, o próprio Davi escreveu o livro de Salmos. O Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os coloque debaixo dos seus pés. Uma vez que Davi chamou o Cristo de meu Senhor, como ele pode ser o filho de Davi? Então, enquanto as multidões ouviam, Jesus se voltou para os seus discípulos e disse: cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de se exibir com vestes longas e de receber saudações respeitosas quando andam pelas praças, e como gostam de sentar-se nos lugares de honra nas sinagogas e à cabeceira da mesa nos banquetes. No entanto, tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta e depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Jesus está falando sobre essa vida dúbia, essa vida errada, né? De fato, né, o termo que a gente gosta de usar muito, fala, um fariseu é aquele que, de fato, prega algo, né, com a sua imagem, prega algo com as suas roupas, mas, de fato, o seu coração não está ligado, né? Vive uma vida de hipocrisia, tá bom? Então, não viva assim, gente. Se você nasceu de novo, ande como cristão, né? Não só pelo tamanho da sua Bíblia, né? Ou pela roupa longa que você usa, mas ande como cristão, porque isso alegra o coração de Deus, tá bom? Então, vamos avançar aqui, ó. A gente já tá agora em Gênesis 37. Vamos lá. Tá quase acabando Gênesis, né? Que são 50 capítulos. Agora, ó, Gênesis 37. Preparado? Are you ready? Go, então, vamos lá. Gênesis 37. Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o relato de Jacó e sua família quando tinha 17 anos. Cuidava dos rebanhos de seu pai e trabalhava com seus meios irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para o seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. 3. Jacó amava José mais do que qualquer outro dos seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, e o pai deles o amava cada vez mais do que os outros filhos.
não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Certa noite, José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos, eles odiaram ainda mais. Complicado, né? Ouçam esse sonho que tive, disse ele. Estávamos no campo amarrando os feixes de trigo e de repente o meu feixe se levantou e ficou em pé. E o feixe de vocês se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam: você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que governará? E então o odiaram ainda mais por causa dos seus sonhos e da maneira com que contava. Pouco tempo depois, José teve outro sonho, mais uma vez contou aos seus irmãos. Ouçam, tive outro sonho, disse ele. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Dessa vez contou o sonho não apenas aos irmãos, mas também ao pai, que o repreendeu, dizendo: que sonho é esse, meu filho? Por acaso eu e sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar diante de você até o chão? Os irmãos de José então ficaram com inveja dele, mas seu pai perguntou qual seria o significado dos sonhos. Pouco tempo depois, os irmãos de José levaram os rebanhos de seu pai para passear junto a Siquém. Então Jacó disse a José: seus irmãos estão cuidando das ovelhas em Siquém. Apronte-se e eu enviarei até eles. Estou pronto para ir, respondeu José. Vá ver como estão os seus irmãos e os rebanhos, disse Jacó. Traga-me notícia deles. Jacó o enviou e José viajou de sua casa até o vale de Hebrom, em Siquém. Quando José chegou a Siquém, um homem da região notou que ele andava perdido pelos campos. O que você está procurando? Perguntou o homem. Estou procurando meus irmãos, respondeu José. O Senhor sabe onde eles estão cuidando dos rebanhos? O homem lhe disse: sim, eles foram embora daqui, mas eu os ouvi dizer: vamos a Dotã. Então José foi atrás de seus irmãos e os encontrou em Dotã. Quando os irmãos de José o viram, o reconheceram de longe. Antes que ele se aproximasse, planejaram uma forma de matá-lo. Lá vem o sonhador, disse eles. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. Diremos ao nosso pai que um animal selvagem veio e devorou. Então veremos como serão os seus sonhos. Mas quando Rubem ouviu esse plano, tratou de livrar José. Sempre tem um gente boa aí no meio da galera, não é? E ele diz assim, tratou de livrar José. E ele diz... Não mataremos, disse ele, verso 22. Por que derramar sangue? Joguemos numa cisterna vazia aqui no deserto e não toquemos nele. Rubem planejava resgatar José e levá-lo de volta ao pai. Assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando, o agarraram e jogaram na cisterna vazia, ou seja, sem água. Mais tarde, quando se sentaram para comer, viram de longe uma caravana de camelos vindo em sua direção. Era um grupo de negociantes ismaelitas que transportavam especiarias, bálsamo, mirra de Gileade para o Egito. Judá disse a seus irmãos: o que ganharemos se matarmos nosso irmão e encobrirmos o crime? Em vez de matá-lo, vamos vendê-los aos negociantes ismaelitas. Afinal, ele é o nosso irmão, sangue do nosso sangue. Seus irmãos então concordaram. Então, quando os ismaelitas, que eram negociantes midianitas, se aproximaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e venderam para eles por 20 peças de prata. E os negociantes levaram para o Egito. Algum tempo depois, Rubem voltou para tirar José da cisterna, quando descobriu que seu irmão não estava mais lá. Rasgou as suas vestes, voltou aos seus irmãos e lamentou: o menino sumiu, e agora o que farei? Então os irmãos mataram um bode e mergulharam na túnica de José o sangue do seu animal. Enviaram a linda túnica para o pai com a seguinte mensagem: veja o que encontramos, não é a túnica do seu filho? E o pai reconheceu de imediato e disse: sim, é a túnica do meu filho. Um animal selvagem deve ter devorado. Com certeza José morreu despedaçado. Jacó rasgou suas roupas e vestiu de pano de saco por um longo tempo. Lamentou profundamente a morte do seu filho e a família toda tentou consolá-lo, mas ele se recusava. Descerei à sepultura lamentando a morte do meu filho, dizia, e continuou a lamentar-se. Enquanto isso, os negociantes midianitas chegaram ao Egito, onde venderam José a Potifar, oficial do capital da guarda de Faraó. Eu acho que vale um comentário aqui muito importante. Na maioria das pessoas, quando leem esse texto, elas falam assim: não fala do seu sonho para ninguém, não fala da sua vida para ninguém, guarda só para você. Olha o que aconteceu com José. Gente, quando a gente analisa a Bíblia, principalmente a segunda ótica da Nova Aliança, a gente fala que nós precisamos falar e contar sim. Quando a gente olha aqui, parece que é algo que está dando tudo ruim, mas nós sabemos que o ser vendido, o estar indo agora aqui para Potifar, só aproximou José de todo o plano de Deus para a vida dele. Então fica tranquilo, fala mesmo, declara. Quando as pessoas se levantarem para te perseguir, para falar mal de você, a única coisa que elas vão poder fazer é acelerar ou aproximar você do melhor de Deus, tá bom? Então não tenha medo de falar não. Vamos lá, Salmo 28.
Quem aí tá vendo que essa linguagem é um pouquinho diferente, nós estamos lendo aqui, ó, na NVT, tá bom? Nova versão transformadora. Então, ó, Salmos 28, vamos lá. Ele vai dizer assim, ó. Lembra lá do salmista, cheio de problema, todo mundo tentando matar e ao mesmo tempo ele acreditando, né, que Deus era poderoso e tudo mais. Vamos ver aqui o que ele vai falar. Ó. Salmo 28. A ti eu clamo, Senhor, minha rocha. Não feche teus ouvidos para mim, pois se permanecer descalado, será melhor que eu desista e morra. Ouve a minha súplica por misericórdia, quando eu clamar por socorro, quando levantar as mãos para o teu santuário. Não me arraste com os perversos, com os que praticam o mal, que dirigem palavras amigáveis ao seu próximo, enquanto tramam maldades no coração. Dá castigo pelo que fizeram, segundo a medida da sua perversidade. Retribui-lhes por seus atos e faz com que recebam o que merecem. Eles não se importam com as obras do Senhor, nem com o que com as suas mãos criaram. Por isso, ele os derrubará e nunca mais voltarão a se erguer. Louvado seja o Senhor, pois ouviu meu clamor, minha misericórdia. O Senhor é minha força e meu escudo. Eu confio nele de todo o coração. Ele me ajuda e meu coração se enche de alegria. Por isso lhe dou graças com os meus cânticos. O Senhor é a força do seu povo, fortaleza segura para o seu ungido. Salva o seu povo, Senhor. Abençoa os que pertencem a ti. Conduze-os como pastor e os leve em teus braços para sempre. Gente, olha que coisa linda, então, né? Sempre dificuldade, lembrando do Senhor. Inimigos perseguindo, pedindo livramento. É assim a nossa vida. A Bíblia, no momento algum, diz que nós não teríamos problemas, mas que nós devemos contar com Deus, né? E clamar o auxílio do Senhor em todo o tempo. Amém? Vamos orar então? Pai, eu quero render graças ao Senhor pela sua fidelidade. Obrigado mesmo por tudo aquilo que o Senhor compartilhou ao nosso coração. Obrigado, Pai, porque nós estamos vendo aqui o cumprimento da sua palavra. Jesus nos ensinando, depois nós aprendemos com a história de José, aqui agora com o salmista. E eu oro mesmo, Pai, para que cada verdade ela possa, né, se tornar algo evidente na nossa mente e no nosso coração, em cada momento de dificuldade ou situação. Eu declaro mesmo coisas acontecendo na família, nas finanças, nos sonhos, Pai, que seja um tempo mesmo de grandes realizações, que tudo aquilo que tem acontecido na nossa vida possa nos aproximar do propósito do Senhor, Pai, porque nada e nem ninguém, a não ser nós mesmos, né, podemos impedir de acontecer aquilo que o Senhor planejou. Obrigado, Pai, pela sua fidelidade. Eu oro e já te agradeço por coisas lindas acontecendo na minha vida e dos meus irmãos, no nome de Jesus. Amém. Então o que você vai fazer? Escreve aqui nos comentários, eu sou um sonhador, tá bom? A gente viu aqui que José, ele era um sonhador, né? E nós podemos e devemos também viver essa vida. Afinal de contas, sonhar faz parte do coração e do plano de Deus para a nossa vida, tá bom? Deixa o like aqui, não se esquece, compartilha aí no seu Facebook, no seu WhatsApp, compartilha em algum lugar, não é lá no Instagram, né? Nós estamos postando também, compartilha, manda a galera aí e até amanhã no nosso próximo vídeo.